Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Zeca de novo contigo. A gente vai falar hoje sobre força de atrito. Força de atrito. Na verdade, a gente vai falar sobre força de atrito entre duas superfícies. Mais ou menos o que é o atrito todo mundo sabe, né? O atrito é uma força que tenta não deixar uma superfície arrastar sobre a outra. Ele faz parte do nosso dia a dia, né? A gente só consegue andar porque tem atrito entre os pés e o chão. O carro só consegue acelerar porque tem atrito entre os pneus e o chão. O carro só consegue frear porque também tem atrito entre os pneus e o chão. Atrito é uma força que tenta evitar que uma superfície arraste sobre a outra. Galera, quando que aparece força de atrito? Aparece força de atrito, né, em duas situações. Aparece força de atrito quando um corpo está em repouso e o cara tenta colocar o corpo em movimento. Tem uma caixa aqui sobre uma superfície, e o cara tenta arrastar a caixa para a direita. Na hora que o cara tenta arrastar a caixa para a direita, aparece uma força de atrito para a esquerda, tentando manter a caixa em repouso, tentando manter a caixa parada, ok? Tentando evitar que a caixa arraste sobre a superfície. E também, né, na hora que o corpo já está arrastando para a direita, na hora que ele já está arrastando para a direita, aparece uma força de atrito tentando fazer ele parar de arrastar e tentando fazer o corpo ficar parado em relação à superfície de contato. Galera, aqui uma coisa importante para a gente é saber desenhar a força de atrito. Saber desenhar para onde que aponta a força de atrito. Dá uma olhada aqui, Imagina que eu tenha três situações. Eu tenho um caminhão que aparece em três figuras aqui. Nas três, o caminhão se movimenta para a direita. Se movimenta para a direita. Beleza? Só que na primeira situação, o caminhão acelera. Beleza? Na primeira situação, o caminhão acelera. Na segunda situação, o caminhão freia. Se freia, o movimento é retardado, lembra? Se é retardado, velocidade e aceleração têm sentidos opostos. E na terceira situação, a velocidade do caminhão permanece constante. Ele não acelera, nem freia. Eu quero que a gente só desenhe para onde que aponta a força de atrito na caixa quando o caminhão está acelerando, quando o caminhão está freando e quando o caminhão tem velocidade constante. O que a gente tem que pensar, né? Que a força de atrito tenta evitar que a caixa arraste sobre o caminhão. Galera, então eu tenho que desenhar o atrito tentando evitar isso, que a caixa arraste sobre o caminhão. O cara tem que pensar o seguinte: quando o caminhão acelera, a tendência da caixa é arrastar para onde? Pensa, imagina tu dentro do ônibus, tá lá no ônibus paradão, daí o ônibus acelera. Quando o ônibus acelera, a tua tendência em relação ao ônibus é arrastar para onde? Para trás, né? Se a tendência da caixa é arrastar para trás, o atrito evita que ela arraste, empurrando ela para onde? Para frente. Beleza? E quando o caminhão freia? Na hora que o caminhão dá uma freada, né, a tendência da caixa é arrastar para onde? Para frente, né? Tá dentro do ônibus, em pé, de repente o ônibus freia. A tua tendência é ir para frente em relação ao ônibus. Se a tendência do ônibus é arrastar para frente, o atrito na caixa vai empurrar a caixa para onde? Para trás. Beleza? E se a velocidade for constante, para onde que vai atuar a força de atrito na caixa? Certo? Galera, aqui se a velocidade é constante, né, a caixa não tenta arrastar nem para frente, nem para trás. Se a caixa não tenta arrastar, não precisa de força de atrito, né? A tendência da caixa já é andar junto com o caminhão. Então, nesse caso aqui, a força de atrito valeria 0. Não teria força de atrito entre a caixa e o caminhão. Tudo bem? Beleza? Estaria certo dizer, que é a força de atrito que acelera a caixa? Sim, né? É a força de atrito que faz com que a caixa acelere junto com o caminhão. Não é à toa que força de atrito e aceleração, nesse caso, vão ter o mesmo sentido. Sem o atrito, o caminhão ia e a caixa ficava. Então é a força de atrito na caixa, que está sobre o caminhão, que nessa situação, cada situação tem que ser analisada, né? Que nessa situação é responsável pela aceleração da caixa. Tudo bem? Então, galera, aqui, para desenhar o atrito, o cara sempre tem que botar isso na cabeça. Tentar pensar, para onde que o corpo tenta arrastar.
Certo? Galera, aqui ó, por que existe força de atrito, hein? Segundo o vestibular, a força de atrito existe porque o corpo que está apoiado sobre a superfície nunca é completamente liso. Tanto o corpo quanto a superfície vão ser um pouco ásperos. Então esse corpo aqui, ó, que está apoiado sobre a superfície, vai ter algumas ranhuras. E a superfície também, né? Ela vai ter algumas ranhuras, ó. Beleza? E essas ranhuras se encaixam. Quando elas se encaixam, ocorre o seguinte, né? Está encaixado, ó. E na hora que o cara empurra o corpo para a direita, está encaixado, o corpo tenta carregar junto o chão. Daí lembra, ó, toda ação tem uma reação, né? Se o corpo empurra o chão para a direita, o chão acaba empurrando ele para a esquerda, originando o que a gente chama de força de atrito. Ó, essa é a explicação da maioria dos livros e que geralmente é adotada nos vestibulares. Zeca quer dizer que se fosse completamente liso, não teria atrito? Segundo o vestibular, sim, né? Se aparecer uma questão, considere a superfície completamente lisa, quer dizer que não tem força de atrito. Mas na real, né? Mesmo que fosse completamente liso, ó, ainda poderia existir atrito. Existe, na verdade, ó, na hora que eu encosto o corpo na superfície, ligações químicas entre átomos do corpo e átomos da superfície. Os dois átomos se ligam e formam pequenas soldas. E essas soldas aqui, ó, atrapalham o movimento do corpo. É verdade isso, é? Tanto é, ó, que para que serve o lubrificante? Lubrificante serve para quê? Serve para diminuir o atrito, né? Beleza? Ele serve para impedir, ó, que ocorram essas ligações. Tudo bem? E com isso, ó, além de diminuir o atrito, diminui o desgaste dos corpos. Porque isso daqui vai ser responsável pelo desgaste, né? Quando o cara põe o pé no chão, átomos do tênis se ligam a átomos do chão. Quando o cara tira o pé, alguns átomos do tênis ficam no chão. E alguns átomos do chão ficam no tênis. E acaba gastando o tênis e o chão. Esse lubrificante, ó, acaba diminuindo o desgaste. Porque acaba diminuindo essas ligações químicas. Aqui já dá de perceber o seguinte, né? Ó, uma coisa importante para o atrito, ó, são os tipos de superfície em contato. Certo? Para qualquer tipo de atrito, superfície em contato. Para qualquer tipo de atrito, ó, que a gente vai estudar daqui a pouco, tanto estático quanto cinético, ó, o tipo de superfície em contato é importante. Se as superfícies são mais lisas ou se elas são mais ásperas. Ou se ocorrem mais ligações ou menos ligações. Então sempre vai ser relevante, ó, os tipos de superfície em contato. Lembra, ó, segundo vestibular, né, e a gente vai falar só dessa maneira agora, vai importar para a gente, ó, se as superfícies são mais ásperas ou se as superfícies são mais lisas. Galera, continuando então, ó, existem dois tipos de força de atrito. A primeira que a gente vai estudar, né, força de atrito do tipo estático. Ok? Galera, como é que fica a força de atrito do tipo estático? Ó, a força de atrito estático, ó, ela aparece enquanto o corpo está em repouso em relação à superfície de contato. Para o cara não confundir muito, ó, eu prefiro que o cara pense assim, ó. O atrito estático aparece enquanto o corpo ainda não arrasta sobre a superfície de contato. Ele aparece, ó, enquanto o corpo ainda não arrasta. Zé, que quando arrastar, a partir da hora que arrastar, ó, o atrito deixa de ser estático e passa a ser cinético. Tudo bem? Então, enquanto está em repouso, o atrito é do tipo estático, quando está em movimento, o atrito é do tipo cinético. Mas olha só, né? É repouso em relação à superfície de contato. Então tem que tomar cuidado para o cara não confundir, ó. Eu prefiro que o cara use isso daqui, ó. Enquanto não arrasta, o atrito é do tipo estático. Quando arrasta, o atrito é do tipo cinético. Por que, Zeca? Pensa só, né? Quando a gente caminha, o atrito que existe entre os pés e o chão é do tipo estático ou do tipo cinético? Boa, né? É do tipo estático. Zeca, mas está andando. Mas, ó, quando a gente caminha aí na tua sala para te ver, né? O pé que está o pé encostado no chão, ó, ele permanece sempre em repouso enquanto o corpo se move. O pé não arrasta no chão. Tudo bem que tem uns que andam arrastando o pé, né? Mas para pessoas normais que não arrastam o pé, ó, o atrito é do tipo estático, porque o pé não arrasta. E o carro, hein? Quando o carro anda normalmente, o atrito entre o pneu e o asfalto é do tipo estático ou cinético? Boa!
Tá esperto, né? É do tipo estático, porque o pneu não arrasta no asfalto. Quando que vai ser cinético, hein? Quando o carro derrapa. Quando ele derrapa acelerando, quando ele derrapa freando, ou quando derrapa fazendo curva. Só vai ser cinético o atrito, ó, quando o pneu arrastar sobre o asfalto. Tudo bem? Então, para não confundir, pensa assim, ó. Enquanto o corpo não arrastar, o atrito é do tipo estático. A partir da hora que ele arrastar, o atrito é do tipo cinético. Fechou? Beleza? Aquela caixa em cima do caminhão, né? Se ela andasse sempre junto com o caminhão, o atrito entre a caixa e o caminhão seria estático ou cinético? Seria estático. Porque a caixa não estava arrastando em cima da carroceria. Então sempre pensa desse jeito. Tá certo? Galera, quanto que vale esse atrito estático, hein? Imagina aqui o seguinte, ó. O Zé que empurra a caixa com uma força de 10 newtons. 10 newtons. E eu afirmo para vocês que a caixa não anda. Ela permanece em repouso. Ó, se eu empurro com uma força de 10 e ela não anda, é porque o atrito, que é do tipo estático, ela não está arrastando, vale quanto? Boa, 10 newtons. Então o Zé que aumenta a força para 40 newtons. E mesmo assim a caixa não anda. Então é porque o atrito vale quanto? 40 newtons. O Zeca reduz a força para 4. E a caixa não anda. Então é porque o atrito vale quanto? 4. Cara, o atrito estático é constante, hein? Não, né? Ele muda. Ele vale só o necessário para o corpo não arrastar. Se ele precisa valer 10, ele vale 10. Se ele precisa valer 20, ele vale 20. Se ele precisa valer 30, ele vale 30. Tudo bem? Só que, claro, né? Se o cara empurrar um corpo sobre uma superfície, fizer aqui uma força de 1 newton, ele não anda. 2 não anda, 3 não anda, 4 não anda, 5 não anda. É porque o atrito está aumentando, ele está sempre empatando. Uma força de 5, o atrito é 5, fica parado. 6, 6, 7, 7, 8, 8. Mas tem uma hora, ó, que o corpo anda. Então tem uma hora que eu consigo ganhar desse atrito. Significa o quê? Que esse atrito tem um valor máximo, tem um limite. Então o atrito estático, ó, ele pode aumentar. Ele vai de 0 até atingir um valor máximo, um valor limite. E esse valor máximo aqui, ó, ele vai depender de duas coisas. E esse valor máximo tem uma equação para a gente calcular. Ó. A força de atrito estático máxima. Galera, aqui, ó, do que vai depender? Ó, a força de atrito estático máxima. Ó, ela depende de duas coisas. Primeiro, dos tipos de superfície em contato. Tudo bem? Vai depender, ó, do fato das superfícies serem mais lisas ou mais ásperas. Imagina que essa caixa aqui, ó, tem 1 tonelada e o cara quer arrastar ela no chão. O cara pode escolher, ó, se ele arrasta com a parte lisa encostada no chão ou se ele arrasta com a parte áspera encostada no chão. Vai ter mais atrito que situação? Boa, quando o cara arrasta com a parte áspera. Então o atrito vai depender, ó, do tipo de superfície que está em contato com o chão, certo? Quanto mais ásperas as superfícies, mais atrito. Lembra, né? O atrito existe porque essas ranuras, ó, elas acabam se encaixando. Então, quanto mais alto, mais áspero, mais encaixe eu vou ter. E maior vai ser o atrito. E depende também do seguinte, né? Olha só. Se eu encosto a caixa aqui, ó, no quadro e puxa ela para baixo, olha só. Isso aqui é uma molinha, né? Lembra, quanto mais a mola estica, mais força ela faz. A deformação da mola, ó, vai me dizer o seguinte, né? Quanto que vale a força? Eu tenho que fazer uma força, então, para arrastar a caixa para baixo. Por causa de quem, Zeca? Do atrito, né? Lembra? Se o cara tenta arrastar a caixa para baixo, vai ter um atrito para cima. Se eu pressionar mais a caixa na parede, ó, fica mais fácil de arrastar ou mais difícil de arrastar? Mais difícil, né? Significa o quê? Que o Zeca aumentou o atrito que existia entre a caixa e a parede. Então o atrito, na verdade, ele depende de duas coisas. Ele depende, ó, dos tipos de superfície em contato, mas também depende da força que uma superfície faz na outra. Quanto mais uma superfície pressionar a outra, mais as duas se encaixam. E maior é a força de atrito. Então vai depender, ó. O que é Mi, Zeca? Mi, ó, é coeficiente de atrito estático. Vai depender do Mi, certo? Do coeficiente de atrito estático. E esse coeficiente, ó, está relacionado exatamente com isso daqui, ó.
com os tipos de superfície em contato. Teve um cara, gente boa, que fez um tabelão, né? Relacionando madeira com madeira, madeira com ferro, ferro com borracha, ferro com asfalto, e aí por diante. Fez uma tabela, ó, com os vários coeficientes existentes para cada dois tipos de superfície em contato. Certo? E vai depender também, né, da força de compressão entre uma superfície e a outra. O que a gente chama de força normal. Quanto maior for a força normal, mais atrito, ou maior vai ser a força de atrito entre duas superfícies. Ou melhorando até, né? Quanto maior for a força normal, maior vai ser o valor máximo que o atrito estático pode atingir. Quanto mais a gente pressionar uma superfície na outra, maior vai ser o atrito. Pode fazer uma experiência simples em casa, né? Tenta arrastar uma mão na outra. Beleza? Tem atrito entre as duas, né? Esquenta, né? Atrito gera calor, né? Se o cara esmaga mais uma mão na outra, fica mais difícil de arrastar ou mais fácil de arrastar? Mais difícil, né? Quanto mais a gente pressionar as duas superfícies, maior vai ser a força de atrito. Beleza? Porque maior é a normal. Vamos fazer dois exemplos aqui, ó, pra gente